Antes de nós lermos a Bíblia, você vai receber na sua mão agora o seu pedido de oração dos 21 dias. Então os diáconos já podem entregar. Isso, você vai escrever aí o que Deus está falando com você nesses 21 dias de jejum. Está todo mundo no jejum da vitória aí? Alguém está firme aí no jejum? Deixou o cafezinho, deixou a coca. Incrível, pastor. Quando a gente faz jejum de Coca-Cola, sobra. Quando a gente não está em jejum, não sobra uma gota. A gente vai almoçar em algum lugar, todo mundo bebe suco e ela fica lá suando, olhando para a nossa cara assim, ó. Por que não bebe? Por que não bebe? Mas você está fazendo seu jejum, você tirou um alimento, uma bebida e um hábito. Eu tenho certeza que Deus está falando contigo. Você está tirando momento para orar e eu quero falar de oração com você agora. Nós vamos ver o poder da oração. Quando a igreja ora, irmão, algo acontece. Quando o filho ora, os pais entendem o poder que existe no Deus Todo-Poderoso. Quando o pai e a mãe oram, os filhos entendem e permanecem de pé. Então aí você vai escrever o que você vai trazer todo culto. Até o dia 26 de abril, onde nós vamos encerrar o jejum da vitória. Você vai falando com Deus, Deus vai falando com você e você vai orando por algumas causas específicas. No dia 26 vai ter vitória de Deus para a tua vida. Você que não está em jejum, não está e quer entrar, você pode. Nós vamos fazer uma oração agora. Talvez você não resistiu e tomou o café. Ou esqueceu, foi no embalo, tomou uma xícara de café, quebrou o jejum. Ou então esqueceu, o hábito estava tão forte e estava de jejum disso, quebrou. Nós vamos renovar o nosso voto com Deus agora. Amém? Você pode fechar os teus olhos? Pai, nós estamos diante de um grande propósito. 21 dias de jejum, 21 dias de oração, para a tua manifestação, para o teu poder, o teu Espírito Santo vir sobre nós. Esse é o principal motivo e objetivo, ó Deus. Quando nós jejuamos e oramos, é para estar sensível à tua voz, alinhar a nossa vida com a tua, ó Deus, fortalecer a nossa vida espiritual. E agora nessa noite, aqueles que estarão entrando no jejum hoje, Pai querido, ele está fazendo compromisso, ela está fazendo compromisso contigo. Este homem, essa mulher, esse jovem, a criança, ó Deus, está fazendo esse compromisso contigo. E assim também, ó Deus, nós que porventura quebramos o jejum por um descuido, renovamos agora e vamos firme até 26 de abril, com a certeza que o Senhor vai nos dar direcionamentos para viver o melhor nesses 21 dias que nós já estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 12, verso 5. Vamos ler do 5 ao 17. Mas tem alguém feliz aí com Jesus? Oh, glória, maravilha. Atos capítulo 12, verso 5 e 17. 5 ao 7. Atos capítulo 12, verso 5 ao 7. Uma história muito conhecida, mas tem algo muito forte aqui. Tem um poder de Deus revelado aqui. E se eu pudesse colocar o nome nessa mensagem, o título dessa mensagem que vai estar no YouTube amanhã, já para você ver e você compartilhar com um amigo, com alguém que precisa, a oração traz a resposta para a minha vida. Diga-se comigo, a oração traz a resposta para a minha vida. Vamos ler juntos? Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 6. E quando Herodes estava para fazer a comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo, entre dois soldados, ligado com duas cadeias, duas algemas, duas correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Verso 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. Diga assim comigo: veio a resposta para a igreja. Alá. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocou a Pedro no lado. E despertou dizendo: levanta-te depressa. Caíram-lhe das mãos as
cadeias. Olha para quem está do teu lado que vai pagar a tua muqueca hoje e fala assim: levanta depressa, porque hoje Deus traz resposta para a tua vida. Espírito Santo, fale conosco, abra nossa mente, abra nosso coração, nos mova, estamos focados, entregues ao teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus, amém. Senta no seu lugar dando glória a Deus, bem forte aí. A oração que traz a resposta de Deus para nós, a oração que traz a resposta do céu para a nossa vida. Se você entrou aqui nessa porta hoje, por essas portas, em algum momento já deste culto, nos primeiros 40 minutos deste culto, você fez uma oração, seja ela pequena, seja ela simples, eu já digo para você o seguinte: já tem resposta de Deus sendo liberada para mim e para você hoje. No texto que nós lemos, retrata uma grande fúria contra a igreja de Cristo na terra. Existia uma grande fúria, existia uma grande revolta, uma grande perseguição contra a igreja de Cristo na terra. Herodes, então, autoridade naquele tempo, ele estende a sua mão sobre alguns da igreja, com a seguinte intenção: não de fazer carinho, não de proteger, mas para matar. Herodes, então, ele estende as mãos, Wellington, para acabar com alguns cristãos daquele tempo. Herodes, ele mira em alguns cristãos e a finalidade dele é exterminar, acabar, matar. Como prova, ele acaba de matar quem? Tiago, a espada. Isso, ele percebeu que alguns judeus se alegraram porque Tiago havia sido morto. E quando nós falamos de judeu, nós precisamos entender que existem pelo menos 3 tipos de judeu. Não dá aqui para eu discorrer sobre cada tipo de judeu. Primeiro, existe um tipo de judeu que não acredita que Jesus veio, que Jesus passou por essa terra. E agora eles construíram, agora que eu falo, no momento pós-Cristo, eles construíram, um muro, uma porta de ouro lá em Israel. E eles falam o seguinte: se Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou e vai voltar, só Ele vai abrir essa porta. Esse tipo de judeu não acredita. Já existem os judeus que acreditam e professam a fé. E é sobre esse que eu vou falar agora. O texto que nós lemos lá no verso 3 agora, no capítulo 12, verso 3. Diz que a morte de Tiago a espada, sabe o que aconteceu? Trouxe alegria para alguns judeus. A morte de Tiago a espada trouxe alegria para alguns judeus. E a Bíblia fala que esses judeus, a história conta que eram pessoas influentes naquele tempo. Agora o homem de Cristo morre, um servo de Deus morre, um homem levantado para pregar morre assassinado, e alguns ainda aplaudem a morte daquele homem. Mas sabe o que me chama a atenção, Wellington? Quem aplaudiu a morte de Tiago não foi alguém que não estava que estava longe ou que não o conhecia, foi alguém que estava perto. Era judeu também. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu vou aplicar para você entender e dar glória repreendendo isso na tua vida. Nem sempre a perseguição vem de fora, mas vem de dentro, da glória que ela vai correr da tua vida. Era judeu, mas Tiago morre e alguém ainda bate palma. Olha lá, Tiago morreu. Olha lá, Tiago perdeu a vida. Bem feito. Ele achava que ele era todo poderoso, olha lá. Agora, ó, cortaram a cabeça, mataram ele a espada. Tem gente da mesma família que torce para a queda de alguém da própria família. Não era para acontecer, mas acontece. Se aconteceu lá na Bíblia, com quem? José, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com você. Tem gente do mesmo sangue que celebra a derrota de alguém do mesmo sangue. Tem gente que faz parte de uma família e celebra a queda de um ente querido. Eu estava vendo algo interessante hoje. Hoje, tem um tempinho já. Um rapaz dizendo o seguinte: hoje está tão fácil vender carne para churrasco. Sabe por quê? Porque antes os churrascos eram feitos para celebrar vitórias. Mas hoje também se compra para celebrar vitórias e celebrar a derrota de alguém. Irmão, eu queria muito que isso fosse mentira, mas isso é uma verdade. E você sabe que eu venho aqui só falar a verdade humana, que a gente passa dia a dia.
Existem pessoas, eu vou falar aqui, para você entender que eu e você podemos ser vítima disso. Existem pessoas que celebram a nossa queda. Existem pessoas que torcem para tudo dar errado. Existem pessoas que falam assim: se eu abrir a boca eu derrubo ele, eu derrubo ela. Mas pode abrir a boca. Tentaram parar Pedro, mas tinha uma igreja de boca aberta em contínua oração, meu irmão. Aquilo que o céu tem para liberar sobre a tua casa, não tem homem que anula. Aquilo que o céu tem para liberar sobre a tua família, não tem homem que anula. Ei, era do mesmo sangue, era do mesmo grupo, mas se alegraram porque Tiago perdeu a vida. Tem gente que professa a mesma fé, serve o mesmo Deus, cultua junto e torce para o outro se lascar. Mas alguém vai se lascar hoje aqui. Sabe quem? O inferno inteiro. Porque ele não contava, achava que você não ia vir hoje. Achava que você ia preferir ficar em casa acomodado com esse climinha europeu gostoso. Ele achava que você ia botar desculpa que está tendo um movimento na cidade e andar lugar para chegar. Aí quando você pisou ali, o céu viu você chegando, mas o inferno também viu. Quando você começou a adorar, você mexeu com o céu, mas você também mexeu com o inferno. A mensagem do inferno é: ele chegou no prédio da igreja. E a mensagem do céu: anjo desce e começa a guerrear. Anjo desce e começa trazendo a oração deste povo para mim. Porque se tem mulher que ora, tem mulher que recebe resposta. Se tem homem que ora, pode preparar o que for, mas ninguém consegue parar uma igreja que ora. Não é porque professa a mesma fé minha e sua que vai ficar feliz com as nossas conquistas. Por isso olha para quem está do teu lado e faça bem assim, ó. Fala assim: nunca conte tudo. Quem traiu Jesus foi quem sentava na mesa, comia com ele e ainda deu um beijo no rosto. Não quero botar contenda na tua família, não. Mas porque talvez pode trabalhar com você. Você pode dar carona para ele, para ela todos os dias. Talvez até alguém que você ajudou. O próprio primo de Jesus, chamado João Batista, chega uma hora que ele acorda meio virado, meio atravessado, fala assim: será que ele é mesmo o filho do Deus vivo? Seres humanos, irmão. Ser humano é terrível, Deus já sabia disso. Agora entenda. Um homem está agora cativo. Um homem agora está preso. E o que era para fazer com Pedro foi a mesma coisa que fizeram com Tiago: matar. Olha, diga assim comigo: o decreto era de morte. Herodes pega, captura, coloca preso. E a ideia é: vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o outro. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com Tiago. Pedro é preso, está na prisão, a Bíblia diz. Mas enquanto ele está encarcerado, preso, enjaulado, com correntes nas mãos e nos pés, alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava acontecendo. Enquanto você está aqui, tem alguma coisa acontecendo. Pastor, mas meu filho está na droga, está na bebida, está em tudo quanto é lugar. Mas enquanto você está aqui, ele pode estar cativo lá. Mas enquanto você está aqui, tem alguma coisa acontecendo. O que, pastor? A igreja não estava presa, a igreja estava orando. E não era uma oração simples, era uma oração contínua. E qual era o objetivo da igreja? Não vamos parar de orar até Pedro sair de lá. Não vamos parar de orar até Pedro retornar para casa. Ei, mãe, não para de orar até teu filho voltar. Ei, pai, não para de orar até a porta abrir, até a cura chegar. Continua orando até o final. Ora, mesmo que pareça impossível, ora, porque uma resposta o céu vai trazer.
Às vezes não é a resposta que queremos, mas o céu vai trazer uma resposta. Deus está trazendo resposta, Cristiano, para quem entrou aqui chorando, cabisbaixo e entristecido, mas não guardou um glória, não guardou um aleluia, adorando como se não tivesse problema. O céu vai se mover em teu favor. A Bíblia dá a característica da oração, Vitinho. Não é uma oração esporádica, não é uma oração mais ou menos, não é uma oração de vez em quando. A Bíblia fala, era contínua oração. O que é isso? Não parava. O que é isso? A igreja não cessava. Para o milagre acontecer, não pode ser oração eventual. Para a porta abrir não pode ser oração eventual. Como assim? De vez em quando tiver campanha de oração eu oro. Quando tiver algum evento de oração eu oro. Quando fulano fizer uma live de oração eu oro. Quando fizer isso eu oro. Quando tiver jejum eu oro. Não. Você quer ver porta abrir? Contínua oração. Você quer ver acessos serem entregues para você? Contínua oração. Você quer acessar lugares que ninguém nunca acessou? Contínua oração. Quer ter sabedoria que ninguém teve? Contínua oração. Quer ver a tua casa salva, lavada e remida pelo Cordeiro? E contínua oração. Líder de célula quer ver a célula multiplicar? Contínua oração. Pastor quer ver a igreja crescer? Contínua oração. Músicos, levitas, servos da igreja quer ver Deus bradar e te usar? Contínua oração. A oração contínua tem efeito. A oração contínua, meu irmão, é diferente. Pastor, beleza, orar até quando? Tá, tem um dia que a gente vai parar de orar. Vou falar para você agora. Sabe até quando? Até Jesus voltar. Orar até quando? Até o dia da trombeta. Até o dia que ele descer. Orar até quando? Até o dia que o noivo vier buscar a noiva. Orar até quando? Até o dia da igreja subir no grande arrebatamento. Orar até quando? Até o dia das bodas do Cordeiro chegar e acontecer. Não aconteceu ainda, continue orando. Não aconteceu ainda, continue clamando. Não aconteceu ainda, continue adorando. A oração, irmão, a contínua oração que você faz aqui, Deus ouve lá. A contínua oração que você faz na tua casa, Deus ouve lá. A contínua oração que você faz no teu trabalho, Deus ouve lá. A contínua oração que você faz na tua faculdade, na tua escola, Deus ouve lá. E sabe o que é interessante? O céu sempre responde. O céu sempre responde. A oração feita de forma sincera, ela mexe com Deus. Pastor, eu não sei orar. Eu não sei falar palavras bonitas, nem eu. Começa a conversar com ele, igual você conversa com o teu amigo, com a tua amiga. Começa a trocar ideia com ele, começa a falar com ele. Ó, Deus, o negócio é o seguinte, a coisa está apertando mesmo, hein? Entendeu, Deus? Se você não bradar aí, vai ficar difícil. Ó, não estou aguentando não, me dá uma força aí. Começa a conversar com ele. Oração é isso, é conversa, é diálogo. A cena era Pedro encarcerado, mas a igreja orando. A cena era Pedro preso, mas a igreja orando. Você consegue entender o poder da tua oração? Mesmo às vezes sem força, mesmo às vezes sem ânimo, mesmo às vezes quando a gente dobra o joelho, senta, deita, não importa a forma que você vai orar. E a gente começa assim, Deus, hoje está tão difícil. Ele só precisa que você comece. Porque talvez nesse período de oração não é você quem vai falar, mas é Ele quem vai falar algumas coisas comigo e com você. Existem orações que são expressas não pelo tom da voz, mas pela lágrima que rola no teu rosto. Eu estou falando aqui com gente que está difícil até para falar com Deus, não tem problema. Se a lágrima está rolando, Ele está recebendo essa oração. Se a lágrima está descendo, Ele está escutando o que a tua alma está dizendo para Ele. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando. Olha para duas pessoas aí e diga assim, não cesse de orar. A igreja orando, Pedro preso.
preso, mas a igreja acreditava que a oração tinha efeito. Alguém já orou aqui, Deus atendeu e bradou? Talvez tu não levantou a mão porque você esperava a tua resposta, mas eu te dou certeza que ele respondeu o que ele queria, mas ele respondeu. Porque não tem oração que Deus não responde, pastora. Eu aprendi isso com a senhora. Não existe oração que Deus não responde. A igreja estava clamando, a igreja estava orando. Pedro estava preso, mas a igreja estava livre em oração. Sabe quando vão conseguir parar a igreja de Cristo na terra? Nunca. Nunca. A gente cantou isso aqui. Nunca. Pastor, mas a perseguição, a gente não cantou que não parou? Mas está tendo ainda, mas não parou. Sabe, pode parar. Sabe quando vai parar? Quando eu e você pararmos de orar. Mas enquanto tiver um justo nessa terra orando, tem igreja avançando. Enquanto tiver um justo nessa terra clamando, tem igreja avançando. Pedro estava preso, dormindo entre 2 soldados, com as 2 algemas e guardado diante daqueles 2 soldados, com a cela trancada, fechada, diante da porta. Os 2 soldados estavam para que Pedro não pudesse sair. E a igreja orando. Eu fico imaginando aquele culto de oração, Wellington. Sabe como? As irmãs e os irmãos. Em fervente oração, tenho meu coração na presença de Deus derramar. O irmão Pedro lá na cadeia e a igreja. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Agora vai! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele consolar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Quando você deixar tudo no altar em oração, tu vai ver a tua casa virar. Quando você colocar tudo no altar em oração, você vai ver a tua vida dar a volta por cima. A Bíblia fala, a igreja estava orando em fervente oração e contínua oração. Sabe o que acontece? Um anjo desce lá na cela. Um anjo desce, Nilton, lá na cela. Nesse tempo foi na cela, mas hoje pode ser dentro de alguma casa. Nesse tempo foi na cela, mas hoje pode ser dentro de um hospital. Esse tempo foi na cela, mas hoje pode ser em uma penitenciária. Enquanto a igreja ora, o céu... Eita! Enquanto a igreja ora, Nilton, o anjo pode descer no meio da boca de fumo. O anjo pode descer na beira do bar, no meio do show do Guns N' Roses e falar, você é meu, você é minha. Quando a igreja ora, Deus brada. Eu não sei o que você está enfrentando ou passando, mas a receita de hoje é contínua oração. Ora, ora, ora que o céu responde. O anjo desce. Eita, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. O anjo desce. Quando o anjo desce, uma coisa acontece lá dentro. O que, pastor? Uma luz clareia a cela. O anjo desce. Quando o anjo desce, uma luz acende lá na cela. O que é isso, pastor? Prepara para o glória. O Espírito Santo vai brilhar dentro da tua casa. O Espírito Santo vai brilhar no teu local de trabalho. Quando? Quando você ora, o Espírito Santo desce. Quando você ora, ele se manifesta. Oh, meu Deus. E eu entendi, Juninho, por que o Espírito Santo desceu.
É muita coisa, não vai dar para falar tudo. Por que o Espírito Santo desceu? O Espírito Santo desceu junto com o anjo. Porque se você olhar a história, Pedro passa da primeira guarda, da segunda guarda, primeiro portão até ele para fora. O interessante é, ninguém viu Pedro andando. Está lá, não é história carochinha não, está na Bíblia. Ninguém viu Pedro passando. Sabe o que eu imagino, Cristiano? Pedro estava passando e o Espírito Santo estava protegendo. Pedro estava passando, o Espírito Santo estava guardando. Pedro estava passando, o Espírito Santo estava escondendo. A luz clareia, o anjo desce. O anjo vai lá em Pedro e faz bem assim, ó. Catuca quem está do seu lado aí, vai aí, tá dormindo, tá babando no seu ombro. Nem Pedro estava dormindo. Catuca ele aí que está do seu lado aí e fala com ele assim: levanta-te depressa. Por que Deus falou isso? Por que o anjo falou isso para Pedro? Por quê? A resposta não chegou. O anjo já não estava lá dentro. Ainda o anjo fala: levanta depressa. Tem hora que Deus tem pressa, irmão. Tem hora que Deus tem pressa. Ele está com pressa para mudar a tua casa. Levanta. Ele está com pressa para mudar a tua vida. Levanta. Ele está com pressa para mudar a tua história. Toma uma atitude, pelo amor de Deus. Quanto tempo faz que você está nessa vida aí e não tomou uma postura, uma decisão? Aí Deus está dizendo: depressa, depressa, depressa. Por quê? Porque nesse lugar você não pode mais ficar. Depressa, depressa. Sabe por quê que o anjo fala para ele ter pressa, Cristiano? Porque Pedro ia ser morto. Pedro perderia a vida. Ele não podia ficar nem mais um minuto naquela cela. Aí o anjo fala: depressa, Pedro, depressa. Entenda uma coisa. A velocidade do milagre na tua vida, da resposta na minha vida e na tua vida, vai acontecer mediante. Ninguém já entendeu? Existem milagres urgentes. Estes acontecem mediante o nível e a forma que nós estamos orando. Oração contínua, milagre acelerado. Pastor, se eu não orar continuamente, é pecado? Não, não é pecado. Eu vim falar para quem está em jejum e está orando e está entendendo o poder disso. O povo orava incessantemente. Deus percebeu que o povo orava. Tá chique, hein, missionária? O povo orava incessante. Aí sabe o que acontece? Eu fico imaginando, até chegar lá no céu, vou imaginar muita coisa. Eu fico imaginando a Trindade formada: Pai, Filho e Espírito Santo. O que eles ficam falando enquanto a gente está adorando aqui? Eu fico imaginando, tem hora que Deus fala bem assim, Ricardinho e Verônica: o coral celestial, canta mais baixinho. Porque lá embaixo hoje está, ó. Canta mais baixinho, porque eu vi alguém entrando dentro daquela igreja hoje com o coração amassado, com o coração pisado, mas o louvor dela está chegando até a mim. Anjos, mais baixinho, porque eu estou ouvindo aquele homem que amanhã, segunda-feira, ele está preocupado, mas quando ele chegou lá, ele está adorando e lançou a ansiedade de lado. Meu irmão, quando nós adoramos aqui, nós chamamos a atenção de Deus lá no céu. Quando nós oramos aqui, nós chamamos a atenção de Deus lá no céu. A maneira que você ora determina a velocidade do teu milagre. A maneira que nós oramos determina a velocidade da resposta de Deus para a nossa vida. Ele fala: Pedro, rápido, a igreja está orando muito. Pedro, vamos, depressa. Sabe o que é legal? Que Deus está dizendo bem assim hoje, lá no céu: Espírito Santo, desce depressa.
Porque o filho está orando pelo pai já tem tempo. Espírito Santo, desce depressa, porque a mulher está orando pelo esposo tem tempo. Não dá para perder mais tempo. O Espírito Santo, desce, vai depressa. Deus estava vendo a igreja orando, e a velocidade, a forma que a igreja orava. Ei, levanta, você não pode ficar mais um minuto aqui. Ei, não se assuste se amanhã for segunda-feira apenas no calendário. Mas amanhã você pode viver uma grande notícia de Deus e fazer uma festa em plena segunda-feira. Amanhã é feriado? Feriado amanhã? Vai dar certinho. Ei, pode ser que amanhã você celebre a sua virada de ano agora em abril. Porque eu creio que quando tem gente que ora pesado, pastor, renuncia e começa a orar, Deus ele vira a vida independente de data, de ano e mês. Ei, se você está orando continuamente, está jejuando, se prepara, amanhã pode ser a melhor segunda-feira da tua vida. Talvez Deus está dizendo para alguém que hoje você não vai ficar mais um minuto nessa situação. Você não vai ficar mais um minuto neste mundo sem abrir o coração para mim. Você não vai ficar nenhum culto mais nessa igreja sem reconhecer que eu sou o Salvador da tua vida, que eu posso mudar a tua história. Depressa! O que o anjo falou para Pedro para levantar? Ah, não levanta não. Manda seu filho levantar assim, ver se vai levantar. Depressa. Depressa. Minha mãe já vinha na chinela. Menino, depressa! O anjo mandou Pedro levantar como? Se eu sentar aqui, eu não consigo levantar depressa não. Você também não? Vamos testar? Estou brincando. Irmão, eu imagino que Pedro estava cansado na cela. Eu imagino que Pedro estava exausto. Eu imagino que Pedro estava fraco. Mas quando o anjo disse, depressa, irmão, eu posso estar sem força. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Vamos trazer para nós? Imagina alguém falar para você bem assim: vai no banco depressa. Calma. Você está no trabalho segunda-feira cansado, na sexta-feira já cansado, já está sentado, sabe como? Largado na cadeira, os pés já estão inchados. Aí vem alguém e fala para você 5h45, antes de você sair 6 horas. Vai lá no RH, porque você vai promovido, mas vai depressa. Irmão, se eu não aguentar andar, eu vou na cadeira de rodinha ali mesmo empurrando. Ei, Deus está querendo fazer. Então tenha pressa para mudar a tua vida. Tem alguém orando por você. Tem alguém clamando por você. E hoje, especificamente neste domingo, Deus manda te dizer: Ele tem pressa para virar a tua vida. Segunda coisa, o anjo depois fala: vista-se e amarre as suas sandálias. Pedro estava humilhado naquele lugar. Pedro ia ser morto. Pedro não tinha mais vestimenta. Pedro, ele estava sem roupa, pronto para ser morto. Naquele tempo, despir uma pessoa em público era sinônimo de humilhação. Foi o que fizeram com Jesus. Agora entenda, Pedro numa cela. Alguns dizem que foi praticamente a mesma cela e lugar onde Paulo também foi preso. Se você vê o final da vida de Paulo, ele pede algumas coisas. Paulo, ele pede para que um filho dele na fé vá até a casa de Carpo e traga para ele capas, livros e pergaminhos. O que Paulo estava dizendo? Eu estou preso, chegando no final da minha vida, mas vai lá na casa de Carpo que eu esqueci, deixei lá minha capa, meus livros e meus pergaminhos. O que é isso, pastor? Paulo está dizendo: eu estou preso, meu corpo está encarcerado, mas minha mente está livre.
Paulo está dizendo, eu estou preso, estou encarcerado, não tem como eu sair daqui, mas eu ainda posso ler. Paulo está dizendo, eu posso ser morto a qualquer momento, eu não consigo sair daqui, mas traga livros para mim. Traga os pergaminhos. O que tinha ali, pastor? Os livros que Paulo pede para levar são justamente aqueles que ele havia escrito. E os pergaminhos é onde estava o registro original do que ele tinha anotado para ser passado. Paulo está dizendo, o meu corpo está preso, mas a minha mente está livre. A pior escravidão não é do corpo, é da mente. A pior cadeia não é para o corpo, é para a mente. Tu não acredita nesse Deus. Você está aqui como se estivesse passando o tempo. Ele está dizendo, eu posso mudar a tua vida, eu posso mudar a tua história. Abre essa mente, liberta essa mente, pelo amor de Deus. Paulo está dizendo, agora traga a capa. Por quê? O ambiente era frio. O ambiente não era bom. Foi a última coisa que o anjo disse. Coloque a sua capa e siga-me. A capa de Pedro tem alguns significados. A capa que Pedro usava tinha alguns significados. Diga assim primeiro comigo: milagre. Diga autoridade e poder. Mas também ela representava proteção nos dias de sol, mas também aquecia em dias de frio. A Bíblia fala muito sobre capa. Existia um homem que ficava na beira de uma cidade, que ele tinha uma capa. Quando Jesus faz o milagre, ele joga a capa fora. Todo cidadão romano, ele tinha um símbolo, uma capa. E quando olhava para aquilo ali, entendia que ele era cidadão romano, ele poderia ficar naquele lugar. Agora para Pedro, sabe o que o anjo está dizendo? Toma a tua capa, não joga fora, põe ela. Por quê? Deus estava dizendo, pega o chamado que eu te entreguei, Pedro. Pega a autoridade que eu coloquei na tua mão, vista e vem. Pedro, pega a unção que eu te entreguei e vem. Pedro, pega toda a sua base bíblica, aquilo que eu te ensinei e vem. Pedro, hoje eu te revisto novamente de autoridade. Põe a tua capa e vem, Pedro. Era Deus assim, Pedro, você achou que a tua história ia acabar aqui? Pedro, você achou que a tua história, a história da sua família ia terminar assim, Pedro? Alguém contando a história que você seria morto dentro dessa prisão? Não, Pedro, pega a tua capa e vem, Pedro. Você não pode ficar mais um minuto aí. Pedro, você achou que a tua história acabaria nesse cativeiro? Tu está enganado. Não vai acabar não. Pedro, Deus ouviu a oração de um povo que estava clamando enquanto você está aqui. Você pode ficar de pé no seu lugar. Prepara para o final agora. Põe para mim, por gentileza, Juliette, o verso 10. Vamos ler do 10 ao 14. 12, 10, 14. Olha enquanto a igreja orava. Olha enquanto a igreja orava. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma. Ninguém foi na fechadura da porta. A porta abriu para Pedro sozinha. Olha o poder da oração. E tendo saído, agora Pedro sai, percorreram uma rua. Entenda só. Percorreram, é singular ou plural? Vamos lá. Percorrer é singular ou plural? Plural. Percorrer é singular ou plural? Se fosse singular, era percorreu. Tá como? Mas quem estava preso? Por que está no plural ali então? A porta abriu para quem? Pedro. Então era percorreu uma rua. Mas está, Cristiano, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou. Ele estava acompanhado. Sabe por que Deus guarda filho? Sabe por que Deus guarda pai? Sabe por que Deus guarda mãe, guarda marido, guarda esposa? Porque enquanto tem alguém orando, tu não está sozinho, tu está acompanhado. Vai lá, 11, vamos correr.
tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. 12. E considerando nele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por seu sobrenome Marcos, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e... Prepara a canção boa aí agora. Olha o que aconteceu, a igreja orando, a igreja orando, a igreja orando. A porta abriu, a igreja orando, a igreja orando. Pedro já está na rua, a igreja orando, a igreja orando. Pedro já está indo para casa, a igreja orando, a igreja orando. Pedro chega na casa da mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida. E olha o que ele fez. Ei, a igreja estava orando para tirar Pedro da cadeia. Pedro agora já está batendo na porta. E uma menina chamada Rod saiu a escutar, 14. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava... Para fechar agora, essa mesmo. Para fechar agora, Ricardinho, a menina não abriu a porta. Ela só ouviu a voz e disse: eu conheço essa voz, hein? Ela nem abriu a porta para saber quem era missionário, mas ela disse: eu conheço essa voz. A porta não era de vidro, irmão, mas ela disse: eu conheço quem está atrás da porta. Por quê? Porque eles estavam orando com fé. Quem ora com fé sabe que a resposta chega. Ei, rabaço de candarabaixo. Quem ora com fé sabe que o milagre bate na porta. Eu vou te dar 1 minuto para você orar e agora vai. Ora com fé. Ora com fé que o milagre bate na tua porta hoje. Deus não rejeita a oração é alimento. Se precisa de milagre, começa orando aí. Quer resposta, ora. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. 21 dias de jejum, 21 dias de oração. A tua vida vai ter uma virada. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quem ora? Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de ver. Pedro preso e a igreja. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. Não importa, louve. A igreja orando. Teu louvor invade o céu. De repente o anjo desce na cela. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, mas ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite. Tem alguém? Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Igreja que ora. Igreja que clama. Com muito louvor. Diga. Com muito louvor. Com muito louvor. Adore ao Senhor. Com muito louvor. Com muito louvor. Rebaço de candarabaxê. A gente precisa entender. Pedro precisou entender isso. O que Deus está falando. Na cela, não vendo nada acontecer. Mas ó, E quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. tem a resposta de Deus chegando aí. Basta somente esperar. Clama. O que Deus 21 dias orando. 21 dias clamando. 21 dias jejuando. Quando
estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Não importa. Declara, Deus vai na frente, Deus vai. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes. Eu profetizo isso para a tua semana. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Deixa o pulmão de aí, adore, vai. Tem alguém aqui que quer abrir o coração para esse Deus que responde? Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu só tenho 3 minutos para acabar o culto. E eu não vou insistir, porque tem alguém orando por você. Você sabe disso. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero refazer minha aliança com Jesus hoje. Cadê você? Levante a tua mão que eu oro por você hoje. E você vai embora igual Pedro foi, acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a tua noite. Deus separou este momento. Sabe o que aconteceu naquele dia? A oração buscou o anjo, e o anjo buscou Pedro. A oração foi lá e buscou o anjo, e o anjo buscou Pedro. Tudo começa com oração. Deus ouviu a oração de alguém. Deus ouviu a oração da tua célula, Thales. Deus ouviu a oração dos membros da célula do Thales, dos anfitriões. Deus ouviu tua oração, Nilton. E por ter a célula tá orando, sabe o que nós vamos fazer agora? Batizar uma alma para Jesus. Você pode dar glória a Deus bem forte. Lucimar, hoje a noite é tua. Você pode adorar aí, vai. Com muito louvor. A oração muda a vida de pessoas. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Alguém orou. Alguém clamou. E aí tinha uma célula perto da tua casa. Ela disse: pastor, eu frequentei a célula, e lá na célula Deus falou comigo. Chegou a hora, eu preciso nascer de novo. E tu ainda não está em uma célula, pelo amor de Deus. Vai chegar um tempo que nem apelo em culto aqui a gente vai fazer mais. Eu creio nisso. Vai ser assim. Pastor, tem uma vida para batizar. Como? Na célula decidiu. Pastor, tem 2. Como? Na célula decidiu. Pastor, só vamos fazer uma oração de confirmação, porque já reconciliou na célula, já aceitou Jesus na célula. E eu profetizo que assim vai ser na tua casa. Estenda a tua mão para cá. Lucimar, hoje, como teu pastor, juntamente com o teu líder de célula e a sua célula aqui celebrando, esta igreja te recebendo,
nós te batizamos hoje, não em nome do homem, mas em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E seja cheia do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Quando você sair dessa água, tu sairá tomada pelo Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu estou sentindo que está chegando uma novidade. Seja cheia do Espírito Santo agora. Agora, levaçora de candarabaixa agora. Uma promessa antiga, esperada, desejada, tão chorada, que está chegando. Seja cheia, 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 cheia. E eu estou sentindo que está chegando. Tem coisa de Deus para tua casa, para esta igreja. É uma promessa antiga, esperada, você crê? desejada, tão chorada, Está chegando uma novidade. glória. Uma novidade. Que Deus te abençoe. Em fervente oração até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a tua semana. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Divino Espírito Santo, que excede todo entendimento humano, fica conosco. Fique com as nossas células, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Vai em paz. Deus abençoe. Até quinta-feira.